Então, iniciando aqui a breve apresentação sobre o ensino e o pensamento de Hannah Arendt por uma reconstrução da visão educacional. Enfim, eu sou aluno do curso do Prof. Filo, aqui do Piauí, Teresina. Eu estou no segundo ano, já me preparando para a qualificação, já estou prestes a apresentar os 2 primeiros capítulos da dissertação e já corroborando alguma coisa para o 3º capítulo, que tende a ser bem denso. Eu tenho como professor orientador o professor Davidson, da Universidade Federal do Piauí, e estou, assim, ansioso logo para ter um retorno dessa parte da qualificação, e hoje é uma oportunidade, assim, maravilhosa para mim ter esse contato com todos vocês. Então, o ensino de filosofia e o pensamento de Hannah Arendt por uma reconstrução educacional. Por que me veio esta temática? Por que me surgiu essa condição, né, de escrever acerca da Hannah Arendt? Bom, ela é bastante estudada na contemporaneidade, principalmente na área da política, né, no campo político, e o gatilho, o espanto que me foi conferido para tal proposta de pesquisa foi a experiência na escola pública aqui da minha região, norte do Piauí, e o baque que eu senti nos meus primeiros anos como professor de filosofia do ensino médio, né, do ensino médio da escola pública, o baque que eu senti em relação à falta de visão crítica, a total apatia dos alunos por questões que envolvem tanto a política no Brasil, quanto o sistema educacional como um todo. E aí me veio a curiosidade de refletir acerca dessa temática. A condição dos alunos jovens, né, de ensino médio, em uma total acriticidade, em total apatia em relação a questões que envolvem política. Então, a partir desse momento, eu senti curiosidade de ir mais a fundo. E aí, eu vi na Hannah Arendt justamente esse trampolim para eu justamente colocar em condições de fazer uma dissertação nesse sentido, né? E aí, o problema principal, depois da reconstrução do problema, que eu propus na minha dissertação, foi justamente essa apatia, essa falta de visão crítica, essa falta de motivação dos alunos da escola pública, e não só dos meus alunos, mas de uma maneira um tanto quanto generalizada, não só nos dias de hoje, por causa das novas tecnologias, enfim, mas por causa de uma série de fatores que faz com que o aluno tenha uma única preocupação dentro do sistema educacional, que é finalizar o ensino médio, ingressar numa faculdade para adquirir uma profissão e ser exatamente um burocrata que vai ter uma profissão e assim não vai exercer durante toda a sua vida um papel sequer de um cidadão livre, autônomo, que esteja não necessariamente desraigado das convenções políticas e sociais, mas que esteja pelo menos preocupado com a construção e reconstrução do meio qual ele está vivendo, né? E é justamente por causa dessa preocupação, dessa reconstrução do meio ao qual os jovens aqui da minha região vivem, que surgiu essa curiosidade por causa dessa apatia, né? Então, para início, o problema seria a compreensão da crítica de Hannah Arendt da condição humana, e essa crítica é dirigida principalmente à figura do Homo faber, né, que ela vai tanto discutir, e como analisar os modos pelos quais a condição do homem atual interfere na educação. Quando a gente fala de condição do homem atual, a gente vai estar se referindo justamente a um homem
a figura de um homem, um ser humano, universalmente falando, extremamente sistematizado, extremamente funcional, sem capacidade de pensar e de refletir acerca das condições às quais a vida dele está sendo dirigida, está sendo moldada, está sendo encaminhada. E aí, dentro da pesquisa, a Hannah Arendt vai dar toda a sustentação teórica, porque ela faz justamente esse trajeto lá da antiguidade grega, clássica, até a sua época, até a modernidade. E aí, os objetivos, assim, de maneira bem sucinta, por causa do tempo, compartilhar conceitos e esclarecimentos acerca da filosofia de Hannah Arendt como forma de revisão do pensamento crítico reflexivo da sociedade contemporânea e da educação no Brasil. Proporcionar condições de possibilidades de enxergar a política como esfera da vida humana, a qual envolve a ação. Quando a gente propõe pensar a esfera da vida humana a qual envolve a ação, nós estamos nos referindo ao conceito arendtiano, que é a ação como principal atividade da vida humana, do homem enquanto ser social, que é a capacidade que ele tem de criar, de inventar, de se posicionar crítica e reflexivamente de maneira autônoma e livre. E aí, de acordo com a concepção arendtiana, de acordo com a concepção de Arendt, esse homem não existe mais, ou pelo menos ele parece estar tão imerso em uma burocratização da vida, em uma série de subjetividades, que é como se a atividade da ação, que é estritamente política, ela fosse colocada como segundo, terceiro, quarto, quinto plano, porque o principal objetivo do homem contemporâneo, desde o homem moderno até a contemporaneidade, é simplesmente se preocupar com o engajamento no mundo do trabalho, no mundo da produção e reprodução de bens que serão consumidos e serão usados pelas pessoas. E aí a Hannah Arendt vai criar todo um arcabouço teórico lá da Grécia Antiga, até nos fazer refletir sobre a condição do homem atual. E aí ela vai dizer que dentro dessa condição natural do homem, dentro da vida ativa, o homem vai ter três atividades inerentes a ele, né, que é o trabalho, a produção e a ação. E é justamente a ação a mais importante, a única que não pode ser conferida sem a mediação do coletivo, né? A ação seria o campo da vida humana, onde a liberdade, a espontaneidade, a preservação de corpos políticos aconteceria para poder o homem, assim, se tornar um ser político. E essa concepção de política, ela vai se dar a partir da percepção grega clássica, e aí depois, claro, ela vai fazer toda uma reconstrução por causa da inversão que houve, e aí toda essa caracterização de mudança da tradição grega clássica para a nova, pós-platônica, é que vai fazer com que o homem tenha todo esse caminho que foi feito para a reconstrução de um novo modelo de pessoa, um novo modelo de gente, né, de cidadão, de pessoa, que é essa pessoa burocrática, funcional, sem sequer perceber que vive numa condição assim, segmentada, estruturada, para exercer sua funcionalidade enquanto pessoa, né? Só que essa pessoa, enfim, por vieses bem funcionais. Enfim, os objetivos seguintes não vai ser mencionado porque, enfim, não vai dar tempo. Justifica-se o trabalho que dá ao campo, a importância que dá ao campo político, né? Essa tentativa de levar a visão política da Hannah Arendt para os jovens do ensino médio, numa tentativa não de fazê-los despertar, porque isso seria ousadia, mas a nossa intenção é compartilhar, pelo menos, essa perspectiva da autora, da Hannah Arendt, para ao menos fazê-los ter a condição de possibilidade de refletir sobre a condição do homem atual e como essa condição do homem atual ela recai sobre a educação. Por que sobre a educação? Porque dentro do sistema educacional brasileiro vai se criar todo esse arcabouço esse ideal de aluno, esse ideal de homem, esse ideal de cidadão, que é aquele que está pronto para o saber fazer algo útil para a sociedade. A própria BNCC, que é citada um pouco
ou relativamente pouco na minha dissertação, ela justamente vai bater nessa tecla de que o aluno do ensino da educação básica deve estar devidamente preparado para o mercado de trabalho, né, para ele exercer sua função de cidadão. E aí vai se criar toda essa perspectiva de educação aqui no Brasil e em muitos outros países, né? Porque, como a gente comenta também na dissertação, ela é quase que universal, né? Essa condição do homem atual. E aí a dissertação está dividida em 3 capítulos, né? Que é o ensino de filosofia, na verdade, é a reconstrução do problema, né? O capítulo 1. O capítulo 2 é a filosofia e seu ensino, e o terceiro capítulo seria a intervenção educacional. Ora, a filosofia grega clássica, ela tinha como principal modelo essa aproximação do homem com a ação conferida através do conceito aristotélico, do conceito arenditiano, de um homem livre, capaz de, a partir dessa liberdade, da sua capacidade de comunicar-se com seus co-específicos, discutir questões que sejam valorativas para o engajamento do bem comum, né? Só que, ao longo do tempo, essa caracterização de política ela foi se invertendo e passou a se tornar veículo de dominação. A política passou a vigorar com força e aspectos que envolvem a dominação do indivíduo. E aí, a ação grega clássica, ou a ação na perspectiva arenditiana, ela promove justamente uma espécie de inevitabilidade ou irreversibilidade das ações. Não é isso que o mundo contemporâneo quer. Ele quer subjetividade, ele se propõe a fazer o mundo através de subjetividades, como vocês já até colocaram nos trabalhos anteriores, a partir de uma visão hegemônica das sociedades, mundo afora. E aí, o que vai vigorar no mundo como principal atividade, e isso recai sobre a educação, é justamente a atividade da produção e a atividade do trabalho, que é o trabalho para produzir bens para serem consumidos, e esse consumo ele é incessantemente constante, e é a única preocupação do indivíduo contemporâneo, de modo geral, e a produção, né, de bens para serem usados e consumidos, e consumidos a longa escala, né, a durabilidade do mundo, segundo Arendt, se vai construir a partir daí, dessa produção de bens duradouros para serem consumidos. E aí a ação, que seria a atividade cujo engajamento do homem estaria nessa construção de algo novo, ela vai deixar de existir. E a partir disso, toda a construção da educação, ela vai ter essa única preocupação, que esse viés financeiro, esse viés empregatício do indivíduo, futuramente, e aí, a partir disso, deixa-se de lado essas questões que envolvem a visão multilateral da vida, vai colocar o indivíduo, o aluno, em uma redoma de pensamento cujo não está nem em nenhum momento preocupado com essa caracterização do homem, que é a preservação de corpos políticos, que é a discussão coletiva para o bem comum, que é o engajamento na construção de algo novo, como Arendt vai pontuar para a gente. Então, basicamente, essa é a proposta da minha pesquisa, mas só para finalizar, quando a gente fala desse desembocar na educação, é justamente porque o sistema educacional muito nos preocupa, uma vez que, enquanto educadores, enquanto professores, a gente pensa uma educação em que não só a preocupação para o ingresso no mercado de trabalho seja ou esteja ali vigente, não só isso, mas a reconstrução, aliás, mas a construção de valores humanos, né, para o pensar a sociedade, para pensar o mundo de uma maneira em que a própria condição do indivíduo ali no meio ao qual ele vive esteja em detrimento dessa educação, e não uma caracterização de um indivíduo que é imerso a subjetividades, que é sistematizado, que é um burocrata, incapaz de refletir criticamente sobre os meios os quais estão inseridos a sua vida.
social. Então, basicamente, essa é a proposta da pesquisa. Claro que tem muita coisa, teria muita coisa por falar, mas basicamente seria isso. Então, nós agradecemos ao nosso querido expositor Hernando. Eu quero que você mande um abraço para o professor Davidson, nosso colega. Inclusive, me fez um convite para ir para o Piauí, trabalhar aí um tempo, para fazer trabalhos em torno de Deleuze. E eu até falei com o Zé Maria, o professor Zé Maria, colega nosso, que é colega do Denison também, a possibilidade de fazer um pós-doc por aí, né? Foi o Zé Maria que fez a ponte. Mas, Hernando, eu te agradeço bastante, né, por essa exposição, e eu lembrei muito aqui do caso do Eichmann, né? Parece que a formação para o mercado é produzir vários Eichmann, né? E eles não dão conta do mal que eles estão fazendo, né? Então, eu passo diretamente para a professora Regiane, que trabalha essas questões, já deu várias aulas sobre ética política, então, conversem bastante entre vocês, por favor. Luiz, eu achei assim, viu, Hernando, muito interessante a tua proposta de pesquisa, e você parte, né, teu ponto de partida é uma questão, né, assim, que está ali em sala de aula. A gente que trabalha com filosofia política, ética, a gente se pergunta, né, assim, como se fosse a suspensão desse juízo, né? Então, esse teu olhar para a sala de aula e como diagnosticar isso, e a partir das formulações de Hannah Arendt, né, esse teu ponto de partida, eu acho assim, realmente muito interessante. E aí eu queria te provocar com algumas questões, porque a Hannah Arendt, você sabe, ela tem um diagnóstico, né? Há para ela a morte da política, né, e a vitória do animal Laborran, né? E assim, muitos críticos de Hannah Arendt, né? Então, nessa vitória do animal Laborran, é justamente o corpo funcionando, né? Então, as pessoas se veem aí num regime de vida e dos corpos que vão para o trabalho, né, e voltam para casa, e o ciclo todo se repete, são consumidas nessa rotina, não há tempo para pensar, para filosofar, né? Então, ela tem esse diagnóstico bem interessante. Como você fala, ela atribui isso ao quê? A uma tradição de pensamento, e o que prevaleceu foram os ideais, né? Então, ela faz essa linha que vai culminar em Marx, né? Então, isso né, o Jones Manuel está aí para falar isso, né? A crítica, né, de alguns pensadores, estudiosos de Marx, né, que a Hannah Arendt ela meio que negligenciou essa conflitiva que Marx tão bem, né, falou, desse tensionamento das classes, né, e colocou o Marx aí na esteira desse pensamento que teve o seu ápice aí em Hegel, né, de um idealismo, né, essa questão de ideais e revolucionários. Ela fala, não, mas o diagnóstico de Hannah Arendt, né, o problema é que há essa dicotomia e se perdeu o plano da ação, né, da ação que efetivamente é política, que se dá na doxa, nos embates, né? Então, foi o que Hannah Arendt fala. E ela, né, alguns estudiosos, né, assim, fazem essa ressalva em Hannah Arendt, né, assim, sim, o neoliberalismo, o capitalismo, né, ela não se atentou a isso. Então, a gente vê que hoje, por exemplo,
nessa vitória do animal Laboran, o que prevalece hoje, o que tem muito destaque hoje é uma necropolítica, né? Então, há uma política de extermínio mesmo, né? Então, se ela fala do animal Laboran, que está preso a uma condição de vida biológica, né? O que a gente vê hoje são vidas que não são dignas de serem vividas. E como é que, né, nesse teu diagnóstico, a gente está a época da Hannah Arendt era outra, né, a gente está nesse destaque de, né, pessoas que estão na invisibilidade, né, que são corpos que não são reconhecidos, que não têm atendimento, corpos marcados pelo preconceito, pela violência, como o Luiz falou, né, que não são reconhecidos. Então, quando você faz essa tua pergunta, né, que é fundamental, então, e aí eu te provoco, né? Será que não caberia uma parte do teu trabalho para falar dessa maquinaria, que é muitas vezes uma maquinaria de morte, das vidas precarizadas, né? E eu lembrei também, viu, Hernando e Luiz e Celestino, do livro do Laval também, que ele, de alguma forma, ele fala que a escola não é uma empresa, né? Que ele toca nessa questão de vamos dizer assim, um aspecto da economia, uma ingerência econômica nos conteúdos né, educacionais, uma educação voltada para o mercado de trabalho, a mão de obra, né, se visa na mão de obra, né? Então, qual o espaço e como se você pensa, né, trabalhar com esses efeitos nefastos do neoliberalismo, com a necropolítica, né? Porque eu acho que foi muito acertado. Há uma vitória né, infelizmente, do animal Laboran, o campo da ação, né? Parece que né, ela disse assim, se esvaziou as cidades, né? Assim, a ação, né, emperrada pela necessidade de sobrevivência das pessoas, mas a gente está com uma realidade bem pior, né? Que é justamente de uma necropolítica em curso, né? De vidas cada vez mais precarizadas. E como é que, se você pensou em trabalhar isso e como trabalhar isso, né? Essa é a minha questão. Mas muito obrigada pela apresentação da tua pesquisa. Eu acho, né, que para falar de escola, de educação, a gente tem que tocar, né, nisso, né? Que está ali. Obrigada, viu, Hernando? Eu que agradeço, viu, Regiane? Bom, o Laval, ele é bastante citado, né, no meu texto. Eu cito ele principalmente no segundo capítulo, que é quando, depois de toda a construção dos conceitos de Hannah Arendt, de toda a trajetória histórica, aí a escola configurada na contemporaneidade, né, na atualidade, ela vai justamente por esse viés, né, de uma escola de mercado, uma educação de mercado, uma escola que propõe uma educação de mercado, né, uma escola que vai viabilizar o aluno, o ensino, a educação de maneira geral, somente por esse viés, né, a preocupação unilateral. E aí o Laval é bastante utilizado nesse diálogo que se faz com Hannah Arendt. Sobre as questões das vidas, né, precarizadas, né, da morte, não é necessariamente citado, né, no texto, mas é uma boa dica, uma boa indicação. Com certeza irei, já está anotadinho aqui, com certeza irei refletir a respeito, ler a respeito bastante para citar. A necropolítica, né, ela
eu faço esse diálogo também dessa política como empregadora de uma força extremamente dominante e hostil. E aí eu cito bastante também, talvez seja o autor mais citado depois da Hannah Arendt, claro, que é o professor Odílio, né, da UFC. Eu dialogo bastante com o pensamento dele, inclusive já até entrei em contato com ele, porque ele vai avaliar, de certa forma, o meu trabalho no final. E aí o Odílio, ele bate bastante nessa tecla, né, de uma política consagrada, mas que ela, ao invés de pensar essa coletividade, ela é um setor de poucos, né, um campo para poucos. E esses poucos são aqueles que sabem manusear e maquinar todas as teias das relações sociais que a gente tem hoje, né, e que foram construídas ao longo do tempo, né, ao longo dessa nova tradição pós-platônica. E sim, então é nesse sentido que eu penso, eu cito o Laval bastante nesse diálogo com Hannah Arendt como uma escola que foi configurada ao longo dos anos justamente para esse cenário, né? Para essa construção de um indivíduo burocrata, sistematizado, imerso a subjetividades, justamente subjetividades que são impostas, que são pensadas, arquitetadas pela solidez do neoliberalismo. Aí é que está, a Hannah Arendt não vai dialogar com essa caracterização desse neoliberalismo, como a gente o conhece hoje, porque não era da época dela, obviamente, mas a gente faz justamente esse diálogo, porque uma vez que a gente vai falar sobre a escola atual, sobre a educação atual, temos que citar exatamente essa força que está por trás, essa força dominante que está por trás, né, do sistema educacional no Brasil. E aí é citado, né, justamente esses vieses no trabalho, mas eu gostei bastante dessa morte das vidas, né, morte de vidas, né. Eu cito em alguns trechos do trabalho a expressão de indivíduos invisíveis, né? A invisibilidade do indivíduo. Aí, nesse ponto, a Hannah Arendt vai fazer todo um trabalho dessa invisibilidade do indivíduo, não a partir do que ele se representa na sociedade, mas a partir do que ele é representado ou obrigado a representar, né? Então, o que é o indivíduo, não quem é o indivíduo, né? Então, esse o que, ele faz toda a diferença quando vai se perguntar, ao invés de perguntar se quem o indivíduo é, se pergunta o que o indivíduo é, né? Então, vem toda uma construção de um indivíduo solidificado, engendrado pelas maquinarias do neoliberalismo e, claro, por causa dessa tradição bem consagrada que se deu após a filosofia pós-platônica. Então, é isso. Eu penso respondendo a pergunta, né? Eu penso que eu já estou meio que respondendo. Então, respondendo de maneira mais geral, eu penso em colocar esses pontos justamente como o diálogo que o Laval faz sobre essa escola que é engajada nesse campo mercadológico, né? E a necropolítica é justamente o diálogo que a gente faz com o Odílio, né? Odílio Aguiar, professor, que é uma política que é alimentada justamente pelo medo e que é justamente solidificada cada vez mais pelas forças que são impostas nas teias das relações sociais. Evandro, a Natália ela faz uma pergunta para você. Ela está sem microfone, então ela pergunta como é que você está pensando. Ela usa uma expressão que é própria lá da UFRB, intervenção, mas é o produto. Como é que você está pensando o produto? Né? E, por favor, exponha ao seu modo. Exato, excelente pergunta. Inclusive, eu não citei, né? O terceiro capítulo seria justamente essa intervenção. Bom, nós pensamos, né? Foi pensado em uma espécie de dinâmicas, ou uma série de dinâmicas que envolvem justamente
essa tentativa de fazer perceber-se essa visão de Hannah Arendt nessa construção do mundo e do homem contemporâneo, desembocando na educação. E aí seria através de jogos de tabuleiro. Já cogitamos aqui, já preparamos um jogo de tabuleiro em forma de trilha. E aí, dentro desse jogo de tabuleiro em forma de trilha, os alunos iriam jogar, iriam participar, só que essa trilha, ela traz toda esse pensamento histórico que a Hannah Arendt vai trabalhar, principalmente na obra dela, A Condição Humana. Nos outros também, mas principalmente na Condição Humana. E aí vai ser todo um trajeto lá da Grécia Antiga, clássica, né, da filosofia grega clássica, até a sua época. E aí, dentro dessa trilha histórica, que envolve conceitos filosóficos, envolve conceitos de Hannah Arendt, arendtianos, o aluno ele só vai prosseguir nessa trilha caso ele esteja a par dos conceitos que são trabalhados por Hannah Arendt até a construção da percepção que ela traz do homem atual. E aí, através nesse sentido, Natália, agradeço a pergunta, nesse sentido que seria trabalhado, né, essa intervenção, uma intervenção dentro da sala de aula, uma intervenção no chão da escola, em que os alunos estariam engajados nessa dinâmica, no qual essa trajetória do pensamento histórico e político da Hannah Arendt seria colocado em um jogo de tabuleiro em forma de trilha. O aluno só seria capaz de seguir e chegar ao final da trilha caso ele esteja ou tenha consciência ou capacidade de enxergar o pensamento da Hannah Arendt até desembocar no campo educacional. Ótimo, excelente. A Hannah Arendt, ela foi estudada por uma colega nossa lá, quando eu morei em Toledo, a Rosa Marie Franzen, talvez foi uma das primeiras que eu tive contato, e eu discutia muito com ela essa questão do político, conceito de político, né? Então, nós perdemos toda uma condição de entender o que é a política no país a partir dos anos da ditadura, né? E me parece que agora essa educação neoliberal, cada vez mais, ela faz com que as eleições sejam um evento de 4 em 4 anos, como a Copa do Mundo, né? De 2 em 2 anos. Né? E a compra de voto ela é uma prática exacerbada, né? E o fosso entre o político e o social continua. Né? Só que, quando nós falamos em política, né, é uma observação que eu faço, eu falei também, quando o nosso mestrado profissional foi inaugurado, aula inaugural, aula magna, porque assim, é preciso desconstruir essa ideia de uma política que vem de uma polis grega, que vem de Aristóteles e Platão, porque existem páginas, tanto na República de Platão como na política de Aristóteles, que querem justificar a escravidão, né? E, sobretudo, a não alimentação e o cuidado com pessoas portadoras de deficiência. Né? E nós vivemos uma situação de um sistema que ele mutila, né? Ele é uma educação que traz ideias mutiladas, né? E essas ideias elas nos escravizam. Né? Então é preciso desconstruir essa ideia de eudaimonia, de felicidade aristotélica, né? E partir dessa ideia intocável, impermeável, que Aristóteles ele é um santo, né? Porque o Aristóteles ele justifica a escravidão, ele justifica, assim como Platão, que uma pessoa que com deficiência não pode ser alimentada, né? Então, assim, é um ponto que você pode trabalhar, né? Porque a mulher, na Grécia, ela era deusa, na mitologia, na narrativa direta. Na polis grega, ela não tem voz. Existem 2 desconhecimentos do que se chama superego e interdição do incesto, né? Os animais e os deuses. Os animais, eles brincam, eles vivem, eles caçam, mas eles não conhecem interdição do incesto, nem os deuses. Só que, no mundo dos deuses, é a maior trapaça que existe, que você possa ver. Tudo que envolve mito tem trapaça. Vide a política nesses últimos anos no Brasil. Né?
Só que na polis grega, a dita democracia grega, a mulher não tem voz, o meteco não tem voz, o escravo não tem voz, e aqueles que trabalham no dia a dia, os metalúrgicos fazendo ferramenta, não vão para a polis. Quem vai para a polis é quem estuda com sofista, né? Então é preciso desconstruir a filosofia, quando se fala de filosofia africana, e nós entramos na filosofia grega, destruir esse mito da democracia ateniense, né? Que todo mundo ali é igual, isso é uma mentira, não existe isonomia, isegoria nenhuma. Existe para aquelas classes que são abastadas e que estudam com Protágoras, né? Então é inadmissível que nós tenhamos uma formação profissional, um mestrado profissional em filosofia, que ainda nós tenhamos que louvar Aristóteles e Platão como sendo aqueles baluartes que desenvolveram o início da filosofia. Então é preciso ver como Nietzsche fala dessas questões, né? Verdade e mentira no sentido extramoral, para além do mal, que é o mesmo título. O Nietzsche ele só faz um livro, é Gaia Ciência, com vários títulos. Tá? Além do mal, verdade e mentira no sentido extramoral, Gaia Ciência, é tudo o mesmo problema, né? É viver nessa mentira que nós chamamos que é a filosofia, né? Então, assim, eu agradeço a você, mas procure desconstruir esses mitos gregos, essas democracias, esse zoon politikon, né? Porque isso aí só nos prejudicou, né? E nos prejudica até hoje, né? É preciso ver o que vem antes da Grécia, as outras civilizações, os outros povos, como os africanos, os asiáticos, né? E perder essa ideia que a filosofia ela é europeia por excelência. Mas eu parabenizo o teu trabalho, porque o continente que mais matou na história da humanidade foi a Europa, né? E, sobretudo, a Alemanha, onde que a razão foi decantada, foi o país onde se gerou os maiores totalitarismos e as maiores atrocidades que nós vimos até hoje. E a Europa vive em guerra. Vive em guerra. É por isso que nós estamos fazendo a mediação desse evento.